Você acorda na China Imperial e encontra o nobre com quem acabou de dormir pairando sobre você segurando uma lâmina. Não para te matar. Isso seria mais simples. Ele tá cortando a própria manga, o tecido de seda caríssimo no qual você, sem querer, adormeceu. Porque te acordar seria desrespeitoso e, aparentemente, destruir um pano que vale vários meses de salário é a versão da China antiga de postar status de relacionamento complicado para todo mundo ver. Parabéns! Você recebeu a manga cortada, o gesto romântico mais lendário da história chinesa, que ao mesmo tempo coloca um alvo gigante nas suas costas, porque agora começa o desafio. O desafio extremamente preciso e letal de como você passa de esfregar o chão para usar tecido de qualidade sem que todos os outros criados da casa liguem os pontos e te façam ser executado com legumes? As punições são uma aventura de escolha a sua própria morte. Ser demitido significa morrer de fome. Criados não recebem indenização, só vala comum. Levar uma surra de bambu significa de 20 a 100 golpes que transformam sua coluna em um sino de vento. Trabalho forçado significa morrer lentamente nos postos de fronteira. E se as autoridades quiserem fazer de você um exemplo, legumes, a força, por dentro, até a morte. A dinastia Qing olhou para os métodos de execução e disse: precisa de mais produtos agrícolas. Então você se move com cautela, você continua esfregando o chão, você continua se curvando. Você simplesmente está esfregando cada vez mais perto das conversas sobre a política fiscal imperial, como um rumba muito lento e muito gay em busca de informações confidenciais. Suas vestes melhoram fio por fio, literalmente. Se acrescentar fios demais, os outros criados puxam suas calculadoras mentais para descobrir exatamente como você está conseguindo tecido acima do seu salário. Os contadores da inveja. Roupão novo? Eles perguntam com a curiosidade amigável de promotores reunindo provas. O patrão me deu o antigo dele. Você mente. Agora eles te observam montando seu dossiê como verdadeiros fãs de crimes reais, exceto que o crime é a sua existência e as sentenças são legumes. O patrão quer te encher de presentes, o que é romântico até você lembrar que cada presente é uma prova, do item A ao Z no seu futuro julgamento. Você começa a atendê-lo pessoalmente, ficando exatamente 3 passos atrás durante as reuniões. A distância precisa que desperta o suficiente para transar, longe o bastante para negar. Eles definitivamente têm padrões de medição para plausível negação. É tudo muito científico. Agora você está em reuniões importantes, ouvindo informações privilegiadas, o que te torna valioso ou um risco. Com certeza, os dois, como saber onde os corpos estão enterrados, exceto que você vai virar um desses corpos. Os outros serviçais te odeiam. Um deles derrama água fervendo perto dos seus pés por acidente. Um tiro de advertência nos seus dedos. Outro esquece de guardar seu jantar. Eles estão testando o raio de proteção do patrão, tirando medida, fazendo ciência. A esposa do patrão te odeia por motivos que ela nunca vai articular, mas comunica com um olhar que poderia derreter vigas de aço. Os pés dela foram quebrados e amarrados até virarem tocos por causa desse casamento. Ela manca sobre ossos quebrados para servir chá ao marido que ensina literatura clássica a uma criada que aprendeu a ler há 4 meses. A matemática não está só falhando na matemática. É um colapso matemático completo. Então ela observa e planeja. Esposas já orquestraram desaparecimento de serviçais com eficiência de mágico. Incêndios começam. A comida é temperada com ingredientes misteriosos. Escadas desenvolvem distúrbios de personalidade do nada. Ninguém investiga quando os serviçais sofrem acidentes. Isso basicamente já faz parte do contrato de trabalho. A mãe dele tá calculando por que o projeto de caridade educacional do filho exige tanta tutoria particular. Por que esse menino tá sempre no seu escritório? Tô ensinando ele a ler, diz o patrão. Um criado instruído presta um serviço superior. É genial. Estudiosos homens orientando atendentes homens têm precedentes históricos, desde que ninguém mencione as atividades extracurriculares. Os amigos do patrão visitam, homens ricos que colecionam objetos belos e têm a sutileza de camelôs anunciando promoções. Um deles te observa como se estivesse avaliando uma obra de arte, depois sorri para o seu patrão. Atendente excepcional, claramente bem treinado. Extremamente dedicado, responde o patrão, com um tom carregado de subentendidos. Não acontece. Esse amigo chama seu patrão para conversar em particular. Você tá perto o suficiente para ouvir. Vou dar uma reunião no mês que vem, ele diz.
Adoraria pegar seu atendente emprestado para servir. Seria muito educativo. Seu patrão hesita. 3 segundos. 3 segundos eternos em que você é um animal sendo negociado. 3 segundos em que o não é automático porque você não é uma pessoa. Se é um livro raro que ele tá considerando emprestar. Ele não tá disponível, o patrão finalmente diz. Você fica grato por ele ter dito não e arrasado pelo motivo. Não porque você tenha direito, mas porque você é uma propriedade de edição limitada que ele ainda não terminou de usar. Você tá subindo na hierarquia como o elevador mais lento e perigoso do mundo. Agora você tem um quarto melhor, ao lado dos aposentos do patrão, o que significa que tá a uma parede de distância da esposa dele decidir que incendiar tudo é a solução para todos os seus problemas. Por uma semana perfeita, você acredita que isso pode dar certo? Que amor e sobrevivência não são mutuamente exclusivos? Que você é a exceção? Então a mãe do patrão te designa uma tarefa especial: cuidar do calendário da família, incluindo agendar visitas conjugais durante os períodos de maior fertilidade. Parabéns! Agora você está literalmente anotando o próprio desgosto em caligrafia, que aprendeu especificamente para esse propósito. A ironia poderia matar um búfalo d'água. Os outros criados param de falar com você. Você tá ou elevado ou já morto. Eles só estão esperando seu cadáver acompanhar a papelada. Você participa das reuniões de família sempre 3 passos atrás do patrão. Sempre 3 passos. É a medida oficial de próximo o suficiente para ser útil, distante o bastante para ser negado. Provavelmente eles até marcaram no chão. A mãe dele comenta que o filho do vizinho acabou de dar o primeiro neto para a família. Ela olha pro filho, para a esposa dele, depois para você. A acusação paira no ar como criminosos executados. É por sua causa que não há neto. Você é o problema, visível para todos, mas que ninguém pode nomear. Você tá a uma acusação de distância de ter seu esqueleto redesenhado por varas de bambu ou por vegetais. Sempre os vegetais esperando pacientemente nas adegas pelo seu momento de glória terrível. Você tem momentos roubados, 3 minutos, 10 minutos, nunca o suficiente, nunca na cama dele, nunca reconhecido, e você vai cair. Todo mundo cai. Talvez ele se canse de você. Talvez a mãe dele force o afastamento. Talvez a esposa dele reúna provas. Talvez um empregado te denuncie para algum oficial em busca de promoção e que não se importe se vegetais estiverem envolvidos. Quando isso acontece, ele perde um pouco de prestígio, é zoado pelo gosto refinado, mas se recupera em poucos meses. Você perde tudo: sua posição, referências, renda da família, comida. Se chegar aos magistrados, pancadas de bambu que rompem órgãos, humilhação pública, exílio, marcação a ferro e, possivelmente, vegetais. Eles são muito pacientes, muito versáteis, muito fatais. O Império escreve poesias lindas sobre mangas cortadas. Um imperador tão devotado que preferiu destruir roupas caras e incomodar seu amante adormecido. Aquele imperador tinha poder absoluto. Você ficou com a manga, mas continua sendo um servo. E servos são descartáveis. É ruim ser gay na dinastia Qing, não porque você seja defeituoso, mas porque o sistema permite que homens como ele colecionem homens como você, e quando ele se cansa, você desaparece enquanto ele adquire a próxima coisa bonita. Mesmo assim, você sobrevive. Você joga o jogo. Você sobe devagar, apavorado, sempre 3 passos atrás, e quando tudo acabar, não vai ter nada além da lembrança da manga cortada e a certeza de que sempre esteve a um erro de distância de uma relação íntima com raízes de legumes.